Fala pessoal, resolvendo então nossa parte de raízes, né, radiciação. Olha só, questão 1, calcule as raízes abaixo se existirem. Aqui, o índice é par? É, né? Porque quando não tem nada tem 1, 2. E o radicando é negativo, ou seja, isso aqui não vai existir nos reais, certo? Então a gente não vai ter solução para esse cara nos reais. Aqui, expoente par, expoente não, índice, né, par, radicando positivo. Beleza, como é que eu calculo a raiz? Pego 324 e vou fatorar. Aqui dá por 2, dá 162, dá por 2 dá 81, por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Como é raiz quadrada, né, o expoente aqui, o índice, né, é 2, o que eu vou fazer? Eu vou agrupar de 2 em 2, iguais, né? Aqui e aqui. Ou seja, a raiz quadrada desse cara vai ser 2 vezes 3 vezes 3, certo? Cada parzinho vai sair um desse cara para fora, né? Na teoria, né, a gente vai ter 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. E aí a gente pode simplificar com o índice, tranquilo? E isso aqui dá 18, certo? Dica, não apaga esse negocinho aqui. Por quê? Porque tem número que vai acabar coincidindo uma parte. E aí tu já tem, basta tu copiar. 625. Opa. Terminou em 5, vou pensar em fatorar por 5. Então, 125, 5, 25, que dá 5. 5 dá 5 e 1. Fechou. Separa em parzinhos, afinal é raiz quadrada. Isso aqui é 5 vezes 5, vezes 5, que dá 25, certo? Opa, ímpar, pode ter negativo? Pode. Então eu vou lá e vou fatorar o 1296. Dá por 2, dá 648. Dá por 2, dá 324. Por 2, isso aqui dá 162. Dá por 2, dá 81. Por 3, isso aqui dá 27. Por 3, isso aqui dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1, certo? Como a gente está falando de raiz cúbica, olha só, a gente tem que tomar um certo cuidado aí, né? Eu vou separar de 3 em 3, então eu tenho esses 3 aqui e tenho esses 3 aqui, certo? Então vai sair um 2 e um 3 da raiz. Porém, sobrou gente aqui, né? Sobrou o 2 e o 3. Então, menos 2 vezes 3, né? Se quiser botar o menos aqui fora, também pode ser, não tem problema algum. Ok. Então, deu aqui 6 que multiplica raiz cúbica de menos 6. Tranquilo? O que não sair da raiz fica ali dentro, certo? E a gente vai multiplicar também. Raiz de 0 é 0, não importa o índice. Raiz quadrada de menos, opa, nem me interessa ver qual é, não vai rolar, né? Aqui, raiz quadrada de 1 é 1, né? Porque 1 vezes 1 dá 1, certo? Continuando, raiz cúbica de menos 1 é menos 1, né? Sempre que tiver 1 aqui no radicando, pensa na resposta com 1, né? Como é negativo, vai ser negativo aqui, portanto que aqui seja ímpar. Raiz cúbica de 8, pego 8 e fatora. Dá 2, 4 dá 2, 2, 2 e 1, certo? Então, separei em um grupinho de 3, saiu 2. 64, dá por 2, dá 32, 2 dá 16, 2 dá 8, opa, o 8 tá aqui. Então, vou botar aqui 4, 2 e 1. 2, 2 e acabou-se. É raiz cúbica, vou separar de 3 em 3. Então, vai sair 2 vezes 2, que dá 4. 529. Dá para simplificar por 2? Não. Dá para fatorar por 2, né? Não. Dá para fatorar por 3? Não também. Por quê? 5 mais 2 dá 7. 7 mais 9 dá 16. E 16 não está na tabuada do 3. Tentar por 7 não vai dar, por 13 também não vai dar, por 17 também não vai dar, por 23. Por 23 é o único cara que vai dar. Então, dá o próprio 23, 23 dá 1. Às vezes vai brotar um cara aí que não é muito comum pra gente, certo? Então, a raiz quadrada desse cara é 23. Sempre uso uma aproximação, certo? Tipo assim, 20 vezes 20 é 400. Então, esse número vai ser maior do que 20.
30 vezes 30 dá 900. Opa, tá bem longe, então é bem menos do que 30, certo? Então, usa essa noção de aproximação para saber qual que vai ser a raiz. 36, já sabemos que é 6, né? Dá por 2, dá 18, 2 dá 9, 3 dá 3, 3 dá 1. Agrupando os parzinhos, afinal é raiz quadrada, sai um 2 e sai um 3, e isso dá 6. Opa, raiz quadrada com negativo. Não. Aqui, o 1296. A gente já fatorou esse cara, não? 1296? Já, tá aqui, ó. Vai ter 4 números 2 e 4 números 3, né? Então, eu vou botar aqui 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Basta a gente copiar de lá, ok? Ok. A gente quer a raiz quadrada, né? Então, separa de 2 em 2. 1, 2, 3, 4 aqui. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. O grupo, a quantidade de elementos que tu vai ter no teu grupo vai ser determinada pelo teu índice. Então, esse aqui dá 4. 4 vezes 9 dá 36. Certo? 2304. Vamos fatorar o 2304. Não parece um número muito comum. Dá por 2. Eu vou apagar esse cara aqui, botar aqui 2, 9, meio. Dá por 2. Isso aqui dá 1152. Dá por 2. Isso aqui dá 566. Deixa eu só conferir. 1152 dividido por 2. Opa, 76. Dá por 2, que dá 280. Aqui, por 2. 288. Dá por 2, dá 144. Dá por 2, dá 72. Por 2 dá 36. Às vezes pega um treco, tá? Divide por 2 dá 18. Por 2 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Fechou. Eu quero raiz quadrada, vou separar em parzinhos. Esse e esse. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, né? 1, 2, 3, 4, 5. Fechou. 4, 8, 16. 16 vezes 3 dá 48. Certo? Então, a raiz quadrada de 2304 é 48. 2. Simplifique as potências. Então, é o seguinte. Primeiro, transforma em raiz esse negócio, né? Melhor. Olha só. A gente tem que esse carinha aqui é raiz cúbica de 125 elevado a 2, mais raiz quadrada de 16, mais raiz cúbica de 343. E isso está elevado a meio, ou seja, eu vou pegar a raiz quadrada desse negócio. Vou copiar como expoente por enquanto, porque senão vai ficar ruim a escrita. Raiz cúbica de 125 elevado a 2. O 125... dá para fatorar por 5, dá 25, 5, 5, 5 e 1. Ou seja, 5 elevado a 3, né? Então, a gente tem raiz cúbica de 5 elevado a 3, que está elevado a 2. Talvez fosse até melhor... Vamos deixar em forma de expoente mesmo. Isso aqui é 5 elevado a 3, que está elevado a 2 terços. Mais o 16... O 16, ele é 4 elevado a 2, que está elevado a 1 meio. Ou, se tu quiser, é 2 elevado a 4, tá? Mais o 343, deixa eu só conferir. Não dá por 3, por 7. Ele é 7 elevado a 3, ok? E aí tu vai fatorando para chegar nesses caras, né? Que está elevado a meio. Ok. Propriedade de potência. Potência de potência eu multiplico os expoentes. Então, esse aqui vai dar 5 elevado. Esse cara corta com esse, dá 2. Mais esse cara corta com esse, dá 1. Mais esse cara corta com esse, vai dar 7 na 1 também. E a gente quer a raiz quadrada desse negócio. Então, aqui dentro vai ficar 25 mais 4 mais 7, que está elevado a meio. Dá 29, 29 com 7 dá 36, ou seja, eu quero a raiz quadrada de 36, que é 6, certo? Tem várias formas de a gente organizar essas contas, né? Então, não é uma única solução aqui. Quer dizer, a resposta é única, né? Mas o jeito de resolver tem vários. Aqui o mesmo esquema, o 27 é 3 elevado a 3, que está elevado a 2 terços, menos
3 elevado a 3, que está elevado a menos 2 terços. Que multiplica aqui, dá 2 elevado a 4, que está elevado a 3 quartos. Menos 2 elevado a 4, que está elevado a menos 3 quartos. Ok? Posso cortar esse cara com esse, porque esse cara vai para cima, né? Vai ficar 3 vezes 2 terços, vai ficar 6 terços, certo? Isso aqui dá 3 elevado a 2, menos 3 elevado a menos 2, que multiplica 2 elevado a 3, corta, menos 2 elevado a menos 3. E aí basta resolver, né? Dá pra gente usar algumas coisinhas aqui de produto notável, mas vamos resolver. Dá 9 menos 1 sobre 9, que multiplica 8 menos 1 sobre 8. Tiro o MMC, vai ser 9, 9 vezes 9, 81, menos 1, 80, sobre 9. Que multiplica 8 vezes 8, 64, 64 menos 1, 63, sobre 8. Seguinte, deixa eu botar um risquinho aqui. Posso cortar alguns carinhas aqui. Esse cara com esse. Deixa eu voltar aqui que eu risquei o nada aqui quase. E esse cara com esse. Vai sobrar pra gente o quê? 63 dividido por 9 dá 7. Deixa eu trocar a caneta. Dá 7. E 80 por 8 dá 10. Ou seja, sobra pra gente 10 vezes 7, que dá um total de 70. Certo? Transforme os radicais em potência com expoente fracionário. Então, aqui, bem mais tranquilo, né? Basta a gente transformar em potência com expoente em forma de fração. A nossa base vai ser o 2, que é o cara aqui de dentro. Invisível aqui em cima do 2 tem o 1, e aqui no índice tem o 2. O índice é o cara de baixo, o expoente é o cara de cima, ok? Então, aqui, base 2, índice, cara de baixo, expoente, cara de cima. Base é o 1, o índice é o cara de baixo, o expoente, o cara de cima. Quando não tem nada, é 1 aqui, né? No expoente. Então, aqui, base é 5. O nosso denominador aqui vai ser o índice, que é 3. O cara de cima, 1. Aqui, 25 elevado a 3 sobre 2. Certo? Tranquilo? Transforme as potências em raízes com expoente fracionário. Então, agora é o contrário, né? Cara de baixo é o nosso índice. Então, 2 aqui, 25, 1 aqui, que é a mesma coisa que raiz quadrada de 25. Aqui, índice é o cara de baixo, 5 é a nossa base e é o nosso radicando, que está elevado a 3. Aqui, raiz quarta de 8 elevado a 2. Como não está pedindo para a gente simplificar, vamos deixar assim. Raiz índice 6 de 6 elevado a 5. Aqui, o 7 vai para cá, 23 elevado a 6. O cara de cima vai para dentro, o cara de baixo vai para fora. Aqui, raiz cúbica de 4 elevado a 1, que é a mesma coisa que raiz cúbica de 4. Tranquilo? Então, nosso denominador é o índice, nosso numerador é o expoente. Transforme os números abaixo em uma potência de base 5. Então, primeiramente, o 25, ele é 5 elevado a 2. Transformando em potência, né? A gente tem 2 terços como expoente, certo? Índice é o cara de baixo. 625. 625, ele é 5 elevado a 4, certo? Ou seja, isso aqui é 5 elevado a 4 sobre 4, que é a mesma coisa que 5 elevado a 1, que é 5. 3.125, vamos conferir, mas isso aí é 5 elevado a 5. E isso aqui dá 5 elevado a 5 meios, certo? Sempre esse cara vira o de baixo. Aqui é raiz cúbica de 1 sobre 5 elevado a 2. Só que eu quero esse 5 lá em cima. E 1 quinto é o inverso de 5. Ou seja, eu tenho raiz cúbica de 5 elevado a menos 2, certo? Porque a gente estava pegando o inverso aqui. Então, isso aqui é 5 elevado a menos 2 terços. Só um parênteses aqui. 5 sobre 2. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 5 elevado a 2, que é a mesma coisa que
5 na menos 1, porque 1/5 é o inverso de 5, elevado a 2. E, portanto, isso dá 5 elevado a menos 2, certo? Aqui, o mesmo esquema. 625 a gente viu que é 5 elevado a 4. Como ele está lá embaixo, é 5 elevado a menos 4, porque eu peguei o inverso. E isso aqui dá 5 na menos 4 sobre 4, ou seja, 5 na menos 1. Aqui, raiz sétima, 625 é 5 na 4. O 3.125 a gente já viu que é 5 na 5. Estou dividindo potências de mesma base, eu vou diminuir os expoentes. Então, 5 na menos 1. E aí, fica 5 na menos 1 sobre 7. Nosso índice é o nosso denominador. Tranquilo? Usando a propriedade 1 dos radicais, calcule as raízes. Então, olha só. Sempre que o índice e o expoente for o mesmo, a gente pode possivelmente cortar, ok? Sempre possivelmente uma mesma frase não dá muito certo, né? Ok. É ímpar? É ímpar. Então, beleza. Vai manter o sinal. É par, né? Então, não vai dar menos 5. Vai dar um módulo de menos 5, que é 5. É ímpar? Beleza. Então, vai dar menos 3. É ímpar? Beleza. Dá menos 6. É ímpar? Ok. Dá menos 5. Certo? Se for par, tem que ser positivo. Se for ímpar, mantém o sinal do radicando. Certo? É par? É par. Então, módulo de menos 2, que é 2. É par? Então, módulo de menos 5, que é 5. É ímpar? Então, mantém o sinal. É par? Tem que ser positivo. E aqui é par, esse aqui dá 0,2. Certo? Usando a propriedade 2 dos radicais, transforma os produtos em um único radical, ou o radical do produto nos produtos dos radicais. Então, outro separa, outro junta, né? Então, a propriedade diz que esse cara aqui é a mesma coisa que raiz cúbica de 6 vezes raiz cúbica de 12. É mais para a gente treinar as propriedades, né? Nesse caso aqui não é muito útil nessa questão. É, tipo, útil numa conta, alguma coisa assim. Aqui é só para treinamento mesmo. Então, 14 vezes raiz quinta de 8. Isso aqui dá igual a raiz décima de 42 vezes raiz décima de 3. Aqui, raiz quinta de 8. Opa, agora estão separados, né? Então, a gente vai juntar raiz quinta de 8 vezes 3. Aqui, raiz cúbica de 20 vezes 12, certo? Aqui, raiz quarta de 17 vezes 3. Aqui, raiz sexta de 8 vezes 32. Aqui, raiz oitava de 7 vezes 6. Aqui, raiz de índice 15, né? De 2 vezes 9. Aqui, raiz de índice 7 de 5 vezes 3. Em alguns casos vai ser útil essa junção na hora da resolução de alguma conta ou algum problema, certo? Usando a propriedade 3 dos radicais, transforma os quocientes em um único radical ou o radical do quociente dos radicais. Então, se está na forma de divisão duas raízes separadas, tu vai transformar em uma só. Se tiver uma só, tu transforma em duas. Então, aqui é raiz quarta de 12 por 4, certo? Aqui, raiz sexta de 100 sobre 20. Aqui, raiz oitava de 50 sobre 5. Óbvio que todos esses números dá para simplificar, né? Isso aqui é raiz quarta de 3. Mas a gente só está usando a propriedade, então a gente não vai pensar em simplificar agora, só quando pedir ou a gente precisar calcular. Aqui, raiz décima de 36 sobre 6. Aqui, raiz de índice 12 de 28 sobre 7. Agora sim é que a gente vai juntar. Então, vai ficar raiz cúbica de 7 sextos vezes 5 sobre 12. Aqui. Falo de quociente. Isso. Ah, tá. Então, aqui a gente tem que só fazer mais uma operaçãozinha. 35 sobre 72, né? Porque que é um radicando em forma de divisão, certo? Aqui, da raiz quarta, 9 vezes 6, 54. E 6 vezes 9, 54 também, certo? É nesses casos aqui que é útil, porque 54 por 54 é 1 e raiz quarta de 1 é 1.
Agora, se a gente pensar isoladamente nisso aqui, a gente não chega a nada com nada, certo? Então, aqui, raiz quinta, 2 vezes 30, 60. 15 vezes 4, 60. Certo? A letra tá pior que ruim, né? Aqui, raiz de índice 60 de 150, dividido por raiz de índice 60 de 30, né? Aqui, raiz de índice 20, 250, dividido por raiz de índice 20 de 50, certo? Usando a propriedade 4 dos radicais, simplifica os radicais abaixo. Então, eu vou dividir o expoente e o índice pelo MDC dos dois. Nesse caso aqui, o MDC de 24 e 48 é o próprio 24, certo? Então, eu vou dividir por 24 ambos. Por que 3 aqui? Ok? Então, esse aqui vai dar raiz quadrada de 2 elevado a 1, ou seja, raiz quadrada de 2. Aqui, o MMC vai dar 70, então eu vou dividir por 70, certo? E isso aqui vai dar raiz quinta de 3 elevado a 1, ou seja, raiz quinta de 3. Aqui, vou simplificar por 50, vai dar raiz quinta de 4 elevado a 4. Aqui dá por 2 e só, né? Então, esse aqui dá raiz de índice 9 de 5 elevado a 4. Aqui dá por 2 também só. Então, vai dar raiz de índice 13 de 6 elevado a 6, certo? Aqui dá para simplificar por 6, vai ficar raiz de índice 6 de 7 elevado a 5. Aqui dá para simplificar por 10, dá raiz de índice 6 de 13 elevado a 5 também. Aqui dá para simplificar por 11, né? Da raiz cúbica de 14 elevado a 1. Aqui dá por 4, que vai dar raiz de índice 7 de 15 elevado a 6. Aqui, 48 e 68. Então, vamos aos poucos, né? Dá por 2, dá por 4, né? Dá 34, 34 e 17. Aqui, 16 elevado a 12, certo? Então, aqui é mais uma parte de propriedadezinha mais mecânico, na verdade. Utilizando a propriedade 5, transforma em único radical. Quando eu tenho raiz de raiz, não tem uma soma, não tem nada aqui, eu posso multiplicar os índices. Então, aqui tem um 2 invisível, ou seja, isso aqui vai ser raiz de índice 12 de 7 como radicando, certo? Aqui, 2 invisível, ou seja, raiz quarta de 8. Aqui, raiz 30, de índice 30, né? De 9. Aqui, raiz de índice 72 de 10. Aqui, raiz de índice 60 de 11, certo? Aqui, raiz de índice 12 de 12, raiz de índice 9 de 13, raiz de índice 10 de 14, raiz de índice 10 de 15, né? Lembrando que quando não tem nada, tem o 2 invisível. Aqui, 2 e 2, da raiz de índice 4 de 16, certo? Simplifique os radicais usando a propriedade 4. Ok, 24 dividido por 8 dá quanto? Dá 3, né? 8, 16, 24. Então, esse aqui é 2 elevado a 3. Divide o expoente pelo índice, certo? 70 por 5 dá quanto? Dá 14. Então, esse aqui é 3 elevado a 14. 4 elevado a 40, né? 40 vezes 5, 200. Aqui, 30 por 6 dá 5. Então, fica 5 elevado a 5. Aqui tem um 2 invisível. 12 dividido por 2 dá 6. Então, 6 elevado a 6, certo? Então, a propriedade 4 diz que tu pode dividir ou simplificar, né? Era quase a mesma coisa que essa propriedade aqui, certo? Na verdade, quase a mesma coisa não, né? É a mesma coisa porque a gente tá falando da mesma propriedade. Eita. Só que lá, o nosso índice era maior, né? Então, aqui a gente está simplificando por 8 e aqui vai dar 1 no índice, né? Daí, quando dá 1 no índice, a gente não tem a raiz, né? Porque não é definida para 1, certo? Aqui, 30 por 3 dá 10, né? Então, fica 7 elevado a 10.
60 por 15 dá 4, então 13 elevado a 4. 12 por 3 dá 4, 14 elevado a 4. Opa, aqui já não dá, né? Vamos simplificar por 5. Então, isso aqui dá raiz de índice 10 de 15 elevado a 7. Aqui, 68 e 168 por 4, né? Isso aqui vai dar 17. E aqui vai dar 17 mais 25, 42. 42 vezes 4 e 100. Então, dá 16 elevado a 42. Certo? Reduz os radicais ao mesmo índice. Para a gente reduzir ao mesmo índice, a gente precisa tirar o MMC dos denominadores, certo? Então, aqui, o MMC de 4 e 6 é 12, certo? Então, vai ficar raiz de índice 12 e raiz de índice 12. 4 vezes quem dá 12? 3. Então, vou ter que multiplicar o expoente por 3 também. Então, vai ficar 7 elevado a 6. 6 para 12 eu multiplico por 2. Então, vai ficar 3 elevado a 10. Certo? MMC de 7 e 6 é 42. Certo? Então, vai ficar 7 para 42 multiplica por 6. Então, fica 5 elevado a 6. 6 para 42 multiplica por 7. Então, 8 elevado a 7. Aqui tem um 2 invisível. O MMC de 12 e 2 é o próprio 12. Então, vai ficar de 12 para 12 não aumentou nada. Então, aqui também não aumenta nada. De 2 para 12 aumentou 6 vezes. Então, lá em cima aumenta 6 vezes. Certo? O MMC de 3 e 10 é 30. Então, aqui, de 10 para 30 multiplica por 3, então aqui em cima vai ficar 12. De 3 para 30 multiplica por 10, então aqui em cima vai ficar 80. MMC de 20 e 15 é 60. Então, vai ficar o seguinte, de 20 para 60 multiplica por 3, então dá 12. De 15 para 60 multiplica por 4, então dá 80. Certo? Tranquilo? Então, essa listinha aqui foi mais essa parte de propriedades e tal, é um pouquinho mais chatinhos, assim, vamos assim dizer, né? Porque a gente não opera muita coisa, mas só para dar uma revisão geral, índice par, o nosso resultado precisa ser positivo, certo? Índice ímpar, o nosso resultado terá o mesmo sinal que o radicando, o mesmo sinal do cara ali de dentro, certo? Aqui, A2 é questão de continha, né? Aqui, quando eu quero transformar potência de expoente fracionário em raiz, eu sempre tenho que lembrar que o cara de baixo é o nosso índice, certo? E o cara de cima, e o nosso cara de cima aqui é o expoente, certo? Índice, tem acento em um dos is ali. Aqui é o contrário, propriedadezinha para transformar. Ok, aqui vem aquele esquema do ímpar e do par, certo? Sempre que o expoente, nosso índice, for par, o resultado precisa ser positivo, né? Ok, já conversamos. Aqui era só questão de separar, né? Porque a propriedade dizia que se eu estou multiplicando dois números dentro da raiz ali, eu posso fazer isso fora da raiz, mantendo a raiz nos dois. Para divisão também vai valer. E depois o que a gente pode fazer é simplificar o índice e o expoente, né? Por que isso pode ser feito? Porque, olha só, raiz de 48, de índice 48, né? De 2 na 24, é a mesma coisa que 2 elevado a 24 sobre 48, né? Eu posso transformar em fração. E a fração pode ser simplificada. Então, quando tu simplifica esses dois caras aqui, na verdade, tu está simplificando a fração, certo? E aqui temos raiz de raiz. Sempre que tem raiz de raiz não tem nenhuma operação aqui dentro, eu posso multiplicar os expoentes, certo? Não é que não pode ter nenhuma operação aqui dentro, é tipo assim, não pode ter, por exemplo, isso aqui, ó. Raiz quadrada de raiz sexta de 2 mais raiz de 3, sei lá. Daí isso aqui realmente vai ser raiz 12 de 2 mais raiz de 3. Mas fora isso eu não posso mexer mais nada, certo? Ok? Vamos ver o que mais. Simplificação e reduzir ao mesmo índice, que é tirar o MMC das frações. É isso. Essa aqui foi mais chatinha, mas é isso. Espero que tenha ajudado vocês e até uma próxima.